Olá, farmacêuticos e farmacêuticas, baianos, estudantes de farmácia. Estamos dando início hoje ao nosso Conexão Farmacêutica, o nosso primeiro podcast, né, idealizado aí pelo Corpo de Assessoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. E hoje nós iniciaremos, né, esse bate-papo aqui com a grande farmacêutica, com a colega farmacêutica que vem se destacando no cenário baiano, sobretudo na implementação do consultório farmacêutico. Olá, Jade. Olá. É uma satisfação enorme estar recebendo você aqui nesse bate-papo aqui, nesse primeiro podcast da Conexão Farmacêutica, idealizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia. E eu gostaria de que você fizesse a apresentação, né? Por que você escolheu fazer farmácia, né? De onde é que veio o seu entusiasmo e sua paixão pela profissão farmacêutica? Maravilha, maravilha. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, e parabenizar mais uma vez o CRF por esse projeto, um podcast onde a gente vai levar informação sobre a atuação farmacêutica, tanto para estudantes quanto para farmacêuticos, e quem sabe conquistar futuros farmacêuticos, não é? Então, assim, a minha história com a farmácia, ela não começou como acontece na maioria, com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ela vem de uma família onde já tem farmacêuticos e aí resolve seguir a carreira. A minha história foi o contrário. Eu vim de uma carreira, de um ensino médio que me direcionou à indústria. Então, eu fiz um curso técnico de petroquímica e dentro desse curso técnico de petroquímica, eu fiz um estágio em uma indústria de cosméticos. Nessa indústria de cosméticos, eu já cursava 2 semestres de engenharia ambiental. E aí, o gestor viu o meu olhar, viu o meu cuidado e falou assim, olha, você dá para ser farmacêutica, você daria uma ótima farmacêutica. E aí eu falei assim, não, farmacêutica não quero trabalhar em hospital, não quero trabalhar com a área da saúde. E aí ele falou assim, mas pesquise direitinho, porque farmacêutico não segue só essa área não, atua na indústria, atua aqui nessa área onde você está. Eu falei, tá bom, vou pesquisar. Pesquisei, me matriculei no curso e hoje eu sou apaixonada e digo e repito, não me vejo em outra profissão que não seja a profissão farmacêutica. Já pensei em fazer outras graduações, mas assim, eu acho que eu posso crescer ainda mais na minha profissão, ajudando ainda mais pessoas e agora ainda mais com o consultório farmacêutico, que é o que a gente vai falar hoje aqui no Conexão Farmacêutica. Que bom. Eu lhe acompanho nas redes sociais e vejo sua paixão, né? Você é muito apaixonada pela profissão farmacêutica, o que realmente nos chamou a atenção. Sim. Né? E a gente começou a desenvolver esses cursos, essas palestras que você vem fazendo aí pelo interior do estado da Bahia. Né? Aliás, nós começamos aqui pela capital, Salvador, e aí a gente está avançando pelos municípios baianos, que é a possibilidade de você também transmitir seu conhecimento, né, para essa categoria, para os farmacêuticos jovens, para os futuros farmacêuticos. Mas antes de você idealizar o consultório farmacêutico, você começou a trabalhar em outras áreas, né? Foi na farmácia comunitária, na Exatamente. farmácia hospitalar. Qual foi o seu primeiro emprego dentro da Exatamente. profissão farmacêutica? Exatamente. Antes de me formar como farmacêutica, eu já atuei em uma farmácia dentro de um hospital, né? Eu fui técnica lá, auxiliar, e aí lá eu vi que eu realmente queria aquela área hospitalar. Mas como eu não sou besta, eu sei que o primeiro mercado que capta o recém-formado é a farmácia comunitária. Então, me preparei para isso. E aí, fui para a farmácia comunitária nos primeiros momentos, passei acho que foi uns 6 a 8 meses na farmácia comunitária, até que eu consegui uma vaga em farmácia hospitalar. Nessa farmácia hospitalar, eu fiz grandes projetos, modifiquei o posicionamento da farmácia dentro da instituição, atuei como farmacêutica clínica, depois fui para a área da gestão, atuei em comissões, participei sempre de projetos ali dentro, até o momento que eu percebi que eu poderia usar a dedicação que eu estava utilizando naquela empresa em algo meu. Eu poderia utilizar essa dedicação que eu estava tendo com os pacientes, tendo com os projetos, desenvolvendo os projetos ali dentro, em algo meu. E aí foi o start da pandemia que eu resolvi empreender com consultas farmacêuticas e de forma independente. Porque quando a gente fala em consultas farmacêuticas, a maioria das pessoas, dos farmacêuticos e futuros farmacêuticos, pensam e atrelam isso a um consultório em uma drogaria, ou até mesmo em um consultório, sempre a um estabelecimento que já é farmacêutico. E hoje a minha atuação é totalmente independente. Então hoje o meu paciente ele não tem acesso ao meu serviço por nenhum outro serviço. Ele se conecta a mim, ele se conecta às minhas redes sociais, aos meus sites, entende que ele necessita daquele serviço e resolve praticar e resolve se consultar comigo.
É. Hoje nós vamos comemorar agora, em agosto, se eu não me engano, 10 anos da resolução da farmácia clínica, né? Que foi aprovada pelo Conselho Federal de Farmácia. E a gente não pode imaginar fazer um consultório farmacêutico sem ter um conhecimento, né, da farmácia clínica. Esse conhecimento da farmácia clínica, Jade, você foi adquirindo essa expertise no dia a dia do seu labor, na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar, ou você foi buscando capacitação, pós-graduação, especialização, para lhe dar todo esse arcabouço técnico-científico para você fazer esse trabalho brilhante que você vem fazendo? Maravilha, ótima pergunta, Martinelli. Por quê? Uma das dúvidas que mais assola assim, os estudantes recém-formados é: faço uma pós-graduação ou faço uma residência? Né? Porque eu gosto da área clínica, eu gosto da prática clínica, mas qual área eu sigo? Se eu quero atuar diretamente com o paciente. E aí muitos acham que é só se enveredando somente para a residência que você tem esse contato. E eu fiz o caminho contrário. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava reaver todo o investimento que eu estava fazendo, né? Então, eu trabalhei e fiz uma pós-graduação com a prática clínica. E nessa pós-graduação, a minha felicidade foi que eu estudava no final de semana e eu praticava durante a semana no hospital. Olha Então, que assim, para mim foi muito, muito vantajoso. Por quê? Porque o que eu estudava no final de semana, que eu via ideias, chegava segunda-feira no hospital, estava cheia de ideias para praticar, para atuar com o paciente, para analisar a prescrição, para discutir com o médico, para entrar em comissão, e isso me deu uma maturidade para falar assim, não, realmente, essa escolha que eu fiz valeu a pena. Então, assim, a prática clínica também está ali disponível em pós-graduações, em boas pós-graduações que possam direcionar o farmacêutico a praticar, atender o paciente, a fazer a semiologia, a fazer a anamnese, a prescrição e tudo que envolve o atendimento clínico. Isso é importante a gente, né, falar sobre isso, porque hoje nós temos 135 atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, em que o profissional farmacêutico pode exercer o seu labor. Mas requer, a gente sabe que a formação na grade curricular, ela também não lhe prepara. É importante a gente estar sempre buscando conhecimento, né? Com O certeza. farmacêutico ele não para de estudar, né, Jade? A gente está sempre surgindo novas drogas, novas metodologias de exames laboratoriais, novos protocolos clínicos. É importante a gente estar sempre buscando esse conhecimento, né, para poder passar e atender os nossos pacientes ou capacitar os colegas farmacêuticos da melhor forma possível. Mas, Jade, me diga uma coisa, como é que foi essa ideia aí agora que você me falou que durante a pandemia viu a necessidade de abrir o consultório farmacêutico? Quais Isso. foram os perrengues que você passou aí para Muitos, muitos, conseguir muitos. aí a sua certidão? Eu acompanhei, né, a sua certidão. Acompanhou, Aliás, foi a né? primeira Legal. certidão de consultório farmacêutico no estado da Bahia. Foi da doutora Lília Jade, né? Bom. E fale um pouquinho como é que foi esse início aí até você conseguir Sim, realmente sim. seu consultório farmacêutico. Aliás, está belíssimo o seu consultório farmacêutico, Muito queria lhe obrigada. parabenizar. Muito Vou obrigada. confessar aos farmacêuticos, mas sou paciente da doutora Lília Jade. Um paciente disciplinadíssimo, viu? Isso, sou paciente dela, fui muito satisfeito. Eu acho que os farmacêuticos começam a procurar os farmacêuticos, coisa que a gente não Exatamente. via isso há uma década atrás, né, de farmacêutico falar, eu vou me consultar com o farmacêutico. Não, hoje a gente já vê colegas farmacêuticos buscando o farmacêutico para se consultar. Sim, sim. E isso é muito motivo de orgulho, né, para a gente, É para a nossa muito profissão. importante. E é importante a gente encontrar pessoas capacitadas e você é uma delas. Mas eu Bom, quero que você me diga aí como é que foi os como perrengues foi o aí. começo? Ó, primeira coisa, eu já gosto de dizer que eu não gosto de romantizar nada. Então, assim, é o perrengue mesmo que eu vou contar para vocês. O que foi que aconteceu? Quando veio a pandemia, eu atuava em 2 hospitais. E aí veio uma loucura. Porque eu tinha que fazer avaliação de EPIs, se estava dentro dos padrões de qualidade necessários, se os medicamentos iam chegar e prazo de entrega. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Se eu trabalho em um hospital de saúde mental, porque era um hospital especializado em saúde mental, eu falei assim, eu não posso perder a minha saúde mental, né? Então, assim, eu falei, não, peraí, eu preciso reavaliar isso. E aí, em conjunto a isso, eu falei assim, poxa, a pandemia chegou, o boom da automedicação, o boom das dúvidas com relação à qualidade das vacinas, todo dia recebendo uma fake news de que chá que cura a Covid. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que estão os farmacêuticos nesse processo? Porque eu recebia muito nos grupos internos, né, falando assim, olha, vocês viram essa notícia?
poxa, mais uma coisa, e o povo fica falando e tal. Eu falei assim, não é possível que eu não possa fazer nada. E aí eu comecei a utilizar as minhas redes sociais, que hoje é o Instagram, para informar e educar as pessoas com relação aos riscos da automedicação, com relação aos riscos dos eventos adversos, com relação às vacinas. Fiz lives sobre vacina, fiz lives sobre saúde mental, fiz lives sobre medicamentos, sobre automedicação. E aí, nesse processo, eu comecei a falar dos serviços farmacêuticos. Então, eu eduquei a população no início, eduquei os meus seguidores no início, me posicionei como uma profissional de saúde, apta e referência para informar eles. Depois, eu comecei a falar sobre os serviços clínicos farmacêuticos. Quando eu comecei a falar sobre os serviços clínicos farmacêuticos, eu comecei a inserir a consulta farmacêutica, a falar sobre a consulta farmacêutica, que estava dentro das atribuições do farmacêutico e tal. E muitas pessoas começaram a me perguntar, e aí, a consulta farmacêutica você já está fazendo? Quando eu percebi que a demanda estava ali, ó, latente, eu falei, então essa é a hora. E aí eu comecei a ofertar o serviço de consulta farmacêutica, né, de forma online, no início. E aí eu comecei a ofertar o serviço de consultas farmacêuticas e como eu não quero romantizar aqui para vocês, gente, não é fácil. Eu comecei a ofertar o meu serviço em março, Martinelli, em março. Eu só vim conseguir o meu primeiro paciente em junho. Então, se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse me empenhado, se eu não tivesse tanto acreditado no que é esse serviço, no que é essa atuação para o farmacêutico, para a nossa profissão e para o paciente, eu teria desistido e não teria conseguido esse paciente. Né? E depois de lá até cá, foram vários pacientes vindo de outros estados, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco. Então, assim, não só aqui da Bahia. Né? E aí, quando veio as RDCs a 720, a 727, eu já estava praticando consultas farmacêuticas. E, além de praticar, ensinando outros farmacêuticos como fazer. Né? E aí eu falei assim, poxa, se veio a RDC agora para regulamentar, vamos regulamentar. Então, vamos entrar nesse processo aí de entrar nos eixos, né, que foram estabelecidos pelo Conselho Federal. E aí, nesse processo, não foi só aqui na Bahia, mas eu acredito que, assim, o entendimento entre os conselhos regionais, por não ter farmacêuticos que atuassem em consulta farmacêutica, não é um entendimento que todo mundo vai saber o que vai fazer, né? Então é preciso, e eu incito você que está aí me assistindo, que pratica consultas farmacêuticas na sua região, que pratica o serviço farmacêutico, procure os conselhos regionais. Use os conselhos regionais como um parceiro, não como aquele que você vai criticar e que não apoia, que não sei o quê. Use como parceiro. Olha, eu atuo com consultas farmacêuticas, eu quero o apoio de vocês. Como é que a gente pode deslanchar nisso? Né? E foi o que eu fiz. Quando eu entendi que o conselho estava meio que sem saber como realmente, quais eram os trâmites, porque não tinha farmacêutico para praticar, para ter como referência, eu falei, pronto, então aqui eu posso ajudar. Né? Então, eu comecei a me inserir, comecei a falar, comecei a me inscrever, né? A gente teve aquela reunião para trazer os cursos, né? Levar os cursos não só aqui em Salvador, mas também pela Bahia. Interior, importante. Né? Então, muito importante. Foi assim que eu comecei, que hoje agora, como você falou, eu sou a primeira que tem a certidão de regularidade técnica. Isso, Né, parabéns, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Jade, e qual é a demanda maior que procura esse serviço lá no seu consultório farmacêutico? É conciliação medicamentosa? Uma parte, um apoio de suplementação? Sim. Tem a parte também assim que a gente faz, né? Eu acredito que você deve fazer também, tipo uma terapia, não sei, um aconselhamento. Sim. Mas qual é a demanda maior que chega até você hoje, nesse momento? Quantos pacientes você tem cadastrados e que você está atendendo mensalmente? Sim. Maravilha. Então, assim, a demanda, ela varia bastante de acordo com a necessidade do paciente. Mas a maioria me procura para quê? Para buscar uma terapia alternativa através da prescrição de fitoterápicos, de suplementos, né? Com o objetivo de quê? De emagrecimento, de melhora de foco da saúde, melhora de foco mental, melhora de foco físico, né? Então, assim, pré-treino, melhora da saúde em si, com relação à questão do sono, né? Então, assim, muitos me procuram para essas questões. Mas teve uma vez, Martinelli, que eu falei assim, poxa, logo no início, que eu falei assim, poxa, essa realmente entendeu que precisava da minha consulta. Porque muitos chegavam falando assim, Farma, eu preciso que você prescreva para mim um ativo que possa melhorar tal, tal e tal e tal. Pronto, beleza. Eu fazia anamnese, fazia todo o processo. Mas teve uma paciente que chegou até mim, que ela falou assim, pô, o meu nicho de saúde mental, ela falou assim, Lília, eu te acompanho há um tempo,
Eu vejo o seu trabalho. Eu já faço uso de antidepressivos, de ansiolíticos há bastante tempo. E eu entendo que hoje eu preciso da sua consulta para me sentir mais segura com relação ao uso desses medicamentos. E aí eu falei, nossa, ela entendeu realmente que ela precisava de um farmacêutico dentro da sua equipe de assistência para ter mais segurança no cuidado à saúde. Né? E assim como ela, outros. Porque assim, a consulta farmacêutica ela não acontece somente para você prescrever um fitoativo, para você prescrever um suplemento. Ela muitas vezes também é para você educar o paciente com relação à doença dele, para você educar o paciente com relação ao uso dos medicamentos, para você fazer um aconselhamento, com a conciliação medicamentosa, né, um acompanhamento farmacoterapêutico, analisar a necessidade, a efetividade desses medicamentos. Então, assim, hoje a consulta farmacêutica existe uma ampla possibilidade. E o que eu falo sempre, defina o nicho, porque o nicho ele vai definir com quem você vai falar. Então, por exemplo, você quer atender pacientes diabéticos? Defina, fale com os pacientes diabéticos, quais são as dores dele, quais são as questões que ele precisa. Você quer atender pacientes que têm insônia? Quais são as dores de uma pessoa que tem insônia? Fale com eles, se especialize nessa área, né? Mostre que você é um profissional que ele pode procurar em casos de danos à sua saúde, né? E aí hoje eu tenho a questão de ter pacientes por mês é bem volátil na questão presencial. Hoje, muitas pessoas ainda me buscam na teleconsulta. Na Mas teleconsulta. a presencial está crescendo, graças a Deus, né? Cada vez mais. E a tendência é crescer ainda mais, não tenho dúvida disso. Exatamente, exatamente. E aí, hoje eu tenho em média 10 pacientes por mês. Né? Bom. Então, assim, entre atendimentos presenciais e atendimento online. Então, assim, essa prática, né, você se consolidar nesse mercado é com o passar do tempo. E a gente precisa alinhar as expectativas, não só a do paciente, quando a gente prescreve um medicamento que é fitoterápico, né, que eu sempre falo para os meus alunos, alinha a expectativa do paciente. Por quê? Porque o paciente, quando ele busca um farmacêutico, ele quer a fórmula mágica. Ele quer alguém que resolva o problema dele. Se eu estou buscando um farmacêutico, ele sabe tudo de medicamento, ele vai me prescrever o que é necessário, mas a gente precisa trazer esse paciente para a realidade. Que o medicamento, ele não é só, ele não vai agir, ele vai agir quimicamente no nosso organismo, mas a gente precisa de mudança de hábito, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de força de vontade, a gente precisa trabalhar tudo isso no paciente. Hoje eu utilizo uma estratégia que eu gosto muito nos meus atendimentos, que é a estratégia do temperamento. Né? Então, eu tenho uma ferramenta onde eu faço um possível diagnóstico do temperamento do paciente. Mas isso é um tema para um outro podcast, tá? Então, assim, isso me auxilia na questão comportamental do meu paciente, de interferir na questão da adesão, de saber como é ele aderindo a determinadas situações da vida e trazer isso para a terapia farmacológica. Né? Então, assim, hoje eu digo que a consulta farmacêutica ela traz muitas possibilidades, não só do farmacêutico crescer para com o paciente, o cuidado, né, com relação ao paciente, mas traz muita oportunidade para a gente crescer como profissional, né, para a gente entender que a gente realmente faz parte do cuidado da saúde do paciente, não somente na questão relacionada ao medicamento, porque já chegou paciente para mim que eu não prescrevi nenhum medicamento. Foi só realmente a questão de ajuste, a questão de acompanhamento. Então, assim, existe realmente a possibilidade, existe a demanda. Basta que a gente se comprometa com isso e realmente abrace essa oportunidade. O Conselho Federal de Farmácia, como todos nós sabemos, quando aprovou a resolução da farmácia clínica, ele habilita o profissional farmacêutico para a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento Sim. farmacoterapêutico, né? Deixar até esclarecer, não para fins diagnósticos, mas para fins de acompanhar ali se a prescrição farmacológica ou não farmacológica, se ela está tendo efetividade no diagnóstico, na patologia ali que o paciente está sendo tratado. Nesse sentido, Lilian, você tem também alguma experiência já nesse acompanhamento de pacientes, no consultório, pacientes, muitas vezes ele tem um acesso a um hipoglicemiante, o médico prescreve, mas não orienta da forma correta, não orienta as interferências medicamentosas, não orienta interferências alimentares, e a gente tem a possibilidade no consultório, por exemplo, de solicitar uma hemoglobina glicada para acompanhamento farmacoterapêutico. Sim. Então, observe o tanto de potencialidade que nós temos, né, com o consultório. Eu acredito muito no consultório farmacêutico, né? Eu acho que a tendência é crescer muito e que a gente possa ter muitos colegas farmacêuticos com o consultório. Mas
Queria que você falasse um pouco também, se você já teve essa experiência de solicitação de exames laboratoriais. E uma coisa que eu tenho uma dúvida, inclusive, que eu queria te perguntar, com relação a hoje você tem um paciente, ele vai no cardiologista, o cardiologista prescreve ali uma quantidade de exame, depois ele sai do cardiologista, ele vai no clínico médico, ele prescreve mais uma outra quantidade de exame, aí depois ele vai no geriatra, prescreve, de medicamentos, prescreve mais uma quantidade de medicamentos, quando você vai ver o paciente está utilizando ali 20, 30 medicamentos, e a gente sabe que no mesmo horário, um sobrepondo o outro, o princípio ativo, e você imagine sim. como é que é feita essa conciliação e quando é encontrado algum PRM, né, se a gente entra em contato com o médico, Sim. Como é que funciona esse trabalho? Maravilha. Primeiro ponto com relação às solicitações de exames, né? Com relação às solicitações de exame, a gente sabe que de acordo à RDC 585 do Conselho Federal de Farmácia, a gente pode sim solicitar exames laboratoriais, como o Martinelli falou, para fins de acompanhamento da farmacoterapia. Só que o que é que acontece? Muitos planos de saúde não reconhecem a solicitação do farmacêutico. E é o que eu sempre digo, isso é hoje. Isso é hoje. Por quê? Eu sei que existe uma ação do Conselho Federal de Farmácia para com os planos de saúde, para inserir cada vez mais o farmacêutico nesse cuidado da saúde. Então, futuramente, talvez esses planos aceitem. Até porque isso é um cuidado que a gente vai fazer, eu diria, com um custo bem menor para o plano de saúde, porque se você solicita e acompanha, você vai diminuir a internação. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acredito muito que o plano de saúde, ele vai sim. A farmácia hospitalar cresceu muito, porque os planos de saúde dos hospitais privados entenderam a importância do profissional farmacêutico ali, fazendo farmacodesão, farmacovigilância, Sim. farmacoeconomia, né? E aí eles contratam muito farmácia clínica, né? Sim. Você diminui tempo de internação, diminui uma série de coisas. Eu acredito também, Jade, que os planos de saúde eles... Já. Isso é muito próximo, né? Isso seria uma visão muito próxima, na verdade. E aí, o que é que acontece? Eu sempre informo para os meus pacientes dessa questão, né? Que, olha, eu vou estar solicitando os exames dele, mas que tem essa questão dos planos de saúde não reconhecerem que talvez, se ele tem convênio, ele não vá conseguir fazer os exames através do convênio. E tendo essa questão da proatividade, tendo essa questão de entender, a me colocar no lugar do paciente, o que foi que eu fiz? Já que o meu paciente ele não vai ter a questão da possibilidade do convênio atender a minha prescrição, a minha solicitação de exames, eu vou fazer parcerias com laboratórios de análises clínicas que possam cobrar para o meu paciente o mesmo valor da tabela dos convênios. Então, hoje, eu tenho uma parceria com um laboratório de Salvador daqui, onde os meus pacientes que eu direciono, que eu faço a solicitação dos exames para ele, é cobrado a tabela, digamos assim, dos convênios para ele. Né? Então, assim, além de outras comodidades, de o laboratório ir em casa, fazer a coleta do sangue. Então, assim, a gente também ter a questão de encarar cada questão como uma possibilidade. É o que eu sempre falo, você empreender não é muito além de você ser visto como uma pessoa que tem dinheiro, né? É você focar na solução. Se você está vendo que existe um problema, como é que eu posso resolver um problema? Se você tem uma dívida de 50 mil reais, você vai focar, vai passar uma semana trabalhando, macerando aquela dívida, focando nessa dívida, ou você vai passar uma semana pensando em como você pode resolver essa dívida? Então, esse é o pensamento do empreendedor. Esse é o pensamento que a gente também precisa trazer para a nossa questão. Pronto, fiz aqui um plano de cuidados para o meu paciente não aderiu. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou criar outras estratégias, foco na resolução, vou criar outras estratégias. Você falou aí da questão da conciliação, né, do acompanhamento farmacoterapêutico, isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre trago nas minhas palestras também. Quem é o profissional hoje que senta com o paciente e pega a prescrição do endócrino, a prescrição do cardiologista, a prescrição do psiquiatra, a prescrição de todas as especialidades médicas e concilia isso? Uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos nós precisamos ser exemplos nas prescrições. Então, se a gente meio que é um avaliador, se nós somos meio que avaliadores de prescrição, e muitas vezes a gente pega uma prescrição que fala assim, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, porque na nossa prescrição a gente não estabelece o horário específico que o paciente vai fazer o uso. Por quê? Porque quando a gente tem uma prescrição onde o paciente tem 1 vez ao dia, o paciente que escolhe. 1 vez ao dia, aí num dia ele toma de manhã, num dia ele toma de tarde, no outro dia ele toma de noite. Ele estabeleceu, ele obedeceu a questão do 1 vez ao dia.
Para ele tá certo. Mas e pra gente? Né? E pra gente? Então, olha a necessidade que a gente tem de acompanhamento. Então, eu sempre falo, ó, se vai prescrever, prescreve 30 minutos antes do almoço, 30 minutos depois, 1 hora antes, 1 hora depois, quantas horas antes de dormir, quantos minutos antes, depois do almoço. Então, estabelece, deixa claro para o seu paciente o horário que você quer que ele faça aquele medicamento que você prescreveu, aquele suplemento que você prescreveu. Então, eu acho que o olhar farmacêutico em vários pontos do cuidado ao paciente é diferenciado. É por isso que eu sempre falo e eu sempre deixo claro. A consulta farmacêutica, ela não substitui a consulta com nenhum outro profissional. Não. Não substitui a consulta com médico, não substitui a consulta com nutricionistas, mas também nenhuma dessas consultas substitui a consulta farmacêutica. E você tocou num ponto importante, Jade. Eu me lembro quando eu estava fazendo a consulta com a doutora Jade, ela, dentro da anamnese que que eu participei, né? Que você fez comigo, você Sim. fez um questionamento. Você está utilizando algum tipo de medicamento? Qual medicamento? Sim. Posso ver? É difícil a gente ir num profissional médico e ele perguntar se você está tomando algum tipo de medicamento ou não. Ele já vem com a receita Isso. dele pronta, prescrita. Exatamente. Né? E aí você que faça lá. Como a gente diz aqui em Você Salvador, que corra você que atrás. lute. Você que lute e corra atrás para saber se aquele medicamento vai interferir ou vai potencializar o outro medicamento ou não. Exatamente. Então, quem tem idosos em casa, quem tem pacientes que estão tomando a quantidade aí, familiares, uma quantidade grande de medicamento, procure um farmacêutico para fazer essa conciliação medicamentosa. Exatamente. Veja se esses medicamentos não estão sobrepondo, veja se esses medicamentos não estão diminuindo o efeito terapêutico do outro. E aí o profissional farmacêutico, ele tem na sua expertise, né, no seu arcabouço técnico científico, essa possibilidade de fazer essa conciliação medicamentosa. Eu acredito muito no crescimento farmacêutico também, Jade, na conciliação medicamentosa. Mas me diga um pouco mais, como é que você está encarando aí essas viagens aí pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, conhecendo os municípios? Quero lhe dizer que você está bem próximo da capital, você ainda não foi para a galera de Xique-Xique. Pode deixar que eu vou chegar. Você está viajando aqui para municípios próximos, mas tem gostado? Como é que está sendo o feedback da galera? Eu tenho recebido um feedback muito positivo. O pessoal está gostando bastante da sua palestra, do seu curso. Que bom. E como é encarar essa experiência aí de rodar os municípios baianos, capacitando os nossos colegas? Está sendo uma experiência maravilhosa e eu agradeço cada dia mais essa parceria que a gente está tendo, né, com o Conselho, com o Martinelli, abrindo espaço para a gente, porque realmente, gente, o Conselho, estando para o profissional, ele é muito importante para o crescimento do profissional. Mas é necessário que as pessoas que estão ali, nos cargos de confiança, que estão ali como presidente, eles enxerguem, eles deem essa oportunidade para as pessoas que estão dispostas. Né? Então, assim, parabenizar mais uma vez a Martinelli, parabenizar toda a equipe que estão com esse olhar, né, de trazer, de levar conhecimento realmente. Então, hoje, eu digo a você, se você está aí no interior da Bahia e não ouviu falar em consulta farmacêutica, não conhece a atuação do farmacêutico, é porque você não está ligado no site do CRF, porque lá está cheio de eventos, cheio de cursos. Então, começa também a questionar, a perguntar, olha, quando é que vem para cá, para a minha região? Isso gera uma demanda. E se você se inscrever, por favor, vá para a gente tirar uma foto, vá para a gente ter um momento de interação para você adquirir conhecimento realmente. Que esses momentos, eles não só como estudantes ou como profissionais, mas eles enriquecem o ser humano. Né? Às vezes é uma troca de experiência, às vezes é uma troca de uma situação de vida que você fala, poxa, eu estou passando por isso, e aí naquela palestra. Então, assim, é uma experiência que eu estou gostando bastante, né? Que eu sei que está aí crescendo e eu estou disposta, né? Então, assim, tenho me organizado na minha agenda. Eu falo que o meu planejamento hoje é o meu maior aliado. Então, assim, eu tento organizar os meus horários ao máximo. E, assim, é uma oportunidade que eu tenho aproveitado realmente para divulgar e incitar cada vez mais farmacêuticos a abrirem os olhos para essa oportunidade que a consulta farmacêutica traz. Porque o que eu sinto é o que eu quero que eles também sintam, essa realização através da consulta farmacêutica. O Conselho, realmente, ontem eu fiz até uma live, né? Iniciou a live com Cíntia Rios, uma das farmacêuticas pioneiras na implementação da farmácia clínica no Brasil. E em 2013, quando a gente aprovou a resolução da prestação farmacêutica da farmácia clínica, logo em 2014, 2015, nós assumimos aqui, eu era conselheiro federal de farmácia, pelo nosso estado, pelo estado da Bahia, e tive a oportunidade de a gente assumir a presidência regional. Logo no ano seguinte, Cíntia já estava aqui no estado da Bahia, porque entendemos que o conhecimento é o diferencial. Com né? certeza. Esse ninguém lhe toma.
O profissional Com capacitado certeza. em qualquer área, seja na farmácia, seja na psicologia, seja na nutrição, seja na medicina, é o diferencial para ele ser um profissional bem-sucedido. Né? Seus pacientes terão satisfação de ser atendidos por esses profissionais de saúde. Exatamente. Então, eu acho que o Conselho não pode medir esforço nessa capacitação. Né? É importante, a gente sabe, o Estado é enorme, mas agora a gente vai começar a utilizar também esses canais de comunicação nas redes sociais, Sim, né? Os eventos, a gente vai tentar ao máximo também que esses eventos sejam transmitidos de forma simultânea, né? Pelo canal maravilha. YouTube do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, para que todos possam, aqueles que não presencialmente estão no momento que esse evento está ocorrendo, mas que seja Uhum. gravado e que ele possa assistir lá nos municípios distantes. Né? Sim. Claro que a gente prefere sempre, né, o É calor sim, o humano, presencial, né, né? O tá calor do juntos ali, como presencial. você falou, tirar uma foto, né, tocar, Sim, sentir, né? sim. Acho que a grande maioria já está vacinado, a Isso. Covid já passou, está passando, e a Exatamente. gente já tem possibilidade de fazer esses eventos novamente. Mas, Jari, eu queria, para finalizar, lhe parabenizar muito pelo trabalho que você Muito está fazendo aqui no obrigada. estado da Bahia. É um trabalho assim que deixa nós, como farmacêuticos baianos, muito orgulhosos. Né? O Conselho tem buscado esses profissionais que têm se destacado em sua área de atuação, né? Sim. Tentando trazê-lo para dentro do Conselho para que a gente possa capacitar os demais colegas e dar visibilidade. Então, assim, eu acho que a profissão é feita também por esses profissionais que se destacam, né? Que buscam Sim. conhecimento, se destacam e que engrandece o nome da profissão farmacêutica na Bahia. Né? A Exatamente. gente tem aqui no estado grandes farmacêuticos que sempre ocuparam o local de destaque no cenário nacional e vem agora essa turma jovem também fazendo um trabalho brilhante e a gente Sim. precisa identificá-los, aqueles que não chegam até o conselho, onde é que eles estão trabalhando, o que é que eles estão fazendo de bacana, que a gente Sim. possa socializar para aí os farmacêuticos baianos. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? E sobre o consultório farmacêutico, sobre os Sim, eventos que sim. nós vamos fazer, continuar fazendo aí Sim, pelo estado da Bahia, com né? Nós vamos ter certeza. aí uma agenda aí em Serrinha, uma agenda lá Ribeira do em Ribeira do Pombal. Pombal, tem uma agenda Sim. também, você ainda não foi informada, mas provavelmente Jade vai estar em Caculé também, Olha Caculé, só. né? Lá em Campo Formoso também, né? Então Maravilha. aí tem vários municípios que têm entrado em contato com o Conselho e têm Que bom. solicitado aí a palestra da implementação do consultório farmacêutico. Que massa, que maravilha. Eu gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço, né? Esse projeto, esse novo projeto, e eu desejo que cresça, que venham muitos farmacêuticos aqui, que tragam as suas experiências, porque uma coisa que eu sempre falo, você pode ser um ótimo farmacêutico na sua atuação, você pode ser um ótimo profissional, mas você precisa se mostrar, você precisa aparecer para que as pessoas te vejam. Por que você esconde essas maravilhas que você faz e não mostra, não divide e não partilha com outras pessoas? Né? Tem uma música, um trecho de uma música de um rapper brasileiro que eu gosto muito, que é o Emicida, que ele fala que busca também é sobre partilha. Então, eu estou buscando crescer na minha profissão, eu estou buscando crescer como profissional, como ser humano, mas ao mesmo tempo eu estou partilhando esse conhecimento, eu estou partilhando essas estratégias, estou partilhando, estou aqui disponível. Quer tirar uma dúvida? Tira uma dúvida, estou disponível para isso. Então, assim, gostaria de agradecer mais uma vez, eu me emociono realmente, porque assim, eu amo ser farmacêutica, eu me encontrei como empreendedora nas consultas farmacêuticas, então, assim. Em vários momentos da minha profissão me senti limitada, em vários momentos da minha atuação me senti limitada, mas hoje o sentido que eu encontro, o propósito que eu encontro com as consultas farmacêuticas é o que eu desejo que muitos farmacêuticos encontrem. E o papel do Conselho Regional está aí para isso, para expandir esse conhecimento. Então, estejam presentes nesses eventos, estejam presentes adquirindo esse conhecimento, valorizem esses momentos, porque assim, às vezes a gente acha que só a cadeira acadêmica é o que realmente vai vai formar o profissional. Mas às vezes é num momento de curso como que esse, que você vê uma área que você se identifica tanto, que você fala, poxa, eu quero participar, eu quero me especializar. Então, abrace essas oportunidades e apareçam, é o que eu sempre digo, apareça. Porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente precisa aparecer, precisa se mostrar, precisa estar pronto com conhecimento técnico, com conhecimento de qualidade para debater, para se posicionar como profissionais, tá bom? Então, muito obrigada, Obrigado, Martinelli. Jade.